Colossenses, capítulo 3, verso 16. Semana passada eu não terminei de pregar a mensagem. E aí, hoje eu vou terminar de pregar a mensagem. Quero falar sobre família e palavra de Deus. Quero abençoar a sua casa, abençoar a sua vida. E nós falamos na semana passada, a partir de Colossenses 3, o capítulo 16. Se você não estava aqui, não tem importância. Você vai entender completamente a palavra e você vai receber, você vai ser abençoado aqui nesta noite. Amém? Diz assim a palavra do Senhor em Colossenses capítulo 3. Eu queria que você pegasse esse texto de Colossenses e deixasse aberto aí. Eu vou passear em outros versículos, mas quando você mantém a sua Bíblia aberta em Colossenses capítulo 3, e nós estaremos ministrando a palavra. Diz assim a palavra do Senhor: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Na semana passada eu passei um vídeo que eu não compartilhei com vocês, mas vou compartilhar hoje depois do culto, que fala de um estudo, na verdade, do efeito da palavra de Deus sobre as nossas vidas. De o quanto a palavra de Deus, ou seja, ela pode afetar e transformar as nossas vidas, pela simples leitura da palavra. Ou seja, a frequência com que nós lemos, com que nós temos contato com o texto sagrado, isso faz toda a diferença. O apóstolo Paulo vai dizer que as sagradas escrituras, que a palavra de Deus, ela é boa, ela é, na verdade, ou seja, ela é capaz de nos ajudar, ela é apropriada para transformar as nossas vidas. E nós falamos na semana passada, enfatizamos muito comunhão e voltamos para o tema de família, para que a gente possa entender que família, na verdade, é a unidade básica que o Senhor nos colocou. Todos nós aqui nascemos numa família. Pode até ser que você não tenha tido uma boa experiência com a sua família, mas olha, a Bíblia diz que ao órfão o Senhor dá uma família, amém? A igreja é uma família. Então, ou seja, nós precisamos viver e perceber isso. Agora, a palavra de Deus é a chave para que a gente possa viver e experimentar, na verdade, uma nova vida. O efeito da leitura da Bíblia em nossos lares muda completamente, nos ajuda a construir um lar sobre os alicerces da palavra de Deus, possibilitando que a gente experimente grandes transformações. Lá em Efésios, no capítulo 3, o apóstolo Paulo diz o seguinte: por essa razão, eu ajoelho diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Com base nisso, na semana passada, nós falamos sobre algumas chaves, atitudes chaves para que você possa viver e desfrutar da bênção do Senhor na sua família. Nós falamos sobre a necessidade de priorizar a vontade de Deus no seu lar, de ter, na verdade, ou seja, a palavra de Deus como prioridade. Hoje, quando eu estava preparando para o culto, o Espírito Santo, na verdade, moveu no meu coração sobre uma necessidade que muitas das vezes passa despercebidos para nós. Quantos aqui são pais? Levanta a mão, você que é pai, mãe, você é uma bênção, amém? Obrigado por você ter levantado. Eu creio que Deus tem um encargo muito forte para nós que somos pais. Semana passada nós apresentamos aqui a Alice, né? Foi uma bênção. A Alice está ali dormindo? Está dormindo? Tá, né? Amém. Glória a Deus. E toda vez que nós olhamos para os nossos filhos, a gente vem, na verdade, ou seja, um pensamento desse encargo que o Senhor colocou nas nossas mãos. Eu mandei uma mensagem hoje no grupo de avisos para todos os papais e mamães. Mas deixa eu te explicar por que eu mandei aquela mensagem. Não sei se você leu, se você não tiver lido, lê depois lá, que é importante. Querido, o que posta ali naquele grupo é importante, você precisa ler. Mas deixa eu te dizer, às vezes eu estava preparando, na verdade, o controle de presença das crianças. E eu faço isso, na verdade, a cada 3 semanas e tudo, a gente dá uma atualização. Por quê? Porque chega gente nova. E eu fui surpreendido. Porque pela uma das primeiras vezes, a atualização que eu fiz do número de crianças não foi para mais, foi para menos.
E aí eu fiquei preocupado, sabe por quê? Quem é que traz as crianças para a igreja? Os pais. E a gente não percebe, na verdade, falando sobre o efeito que a palavra de Deus gera na vida dos nossos filhos. A responsabilidade de conduzir os nossos filhos até Jesus é dos pais. É nossa como pais. Nós como igreja, a gente procura te ajudar. Mas entenda uma coisa: se o seu filho não está aqui rotineiramente recebendo a palavra de Deus, olha, ele tem a oportunidade de estar aqui no domingo e na quarta-feira para ser ministrado. Só que durante toda a semana, ele está na internet, assistindo conteúdos. Durante toda a semana, ele está na escola. E Deus sabe lá o que ele está recebendo na escola. E você está fazendo o quê? Muitas das vezes nós somos passivos. E nós não percebemos que nós é que temos a responsabilidade de fazer o quê? De trazer a palavra de Deus para os nossos filhos. Você deveria, na verdade, priorizar a palavra de Deus no seu lar e perceber o seguinte: o principal responsável por ganhar o seu filho para Jesus é você. Mas como que nós fazemos isso? Dando exemplo. Quando você recebe a palavra de Deus aqui uma vez no domingo, isso vai fazer um efeito na sua vida. Mas infelizmente, às vezes você recebe a palavra de Deus aqui a cada 15 dias, a cada 21 dias, uma vez por mês. E a gente não percebe, na verdade, que quando nós fazemos isso, nós estamos deixando de nos expor à palavra de Deus. Olha, é lógico que a sua leitura diária é fundamental. Todos os dias eu te encorajo, na verdade, e eu te espero ali às 6h58 para estar ministrando uma palavra para você. Mas nem sempre você está presente. Ah, boa, você pode ler na sua casa, amém. Mas a expectativa, na verdade, que muitos têm, na verdade, é que talvez esse momento da semana agora sejam os momentos mais importantes para você, porque talvez seja o único momento em que você vai receber a palavra de Deus. Então, ou seja, nós precisamos aproveitar bem esse momento. E para isso eu preciso da sua atenção, mas entenda uma coisa: se você priorizar Deus dentro do seu lar, transformações vão acontecer. Ah, pastor, eu não entendo, querido. O simples fato de você ler, de você meditar, de você buscar, de você trazer isso para o seu lar, o Senhor está vendo. E o Senhor, na verdade, vai trazer transformação para a sua vida. Nós falamos na semana passada também sobre ocupar a sua mente com bons pensamentos. E olha, a palavra de Deus é a principal fonte de bons pensamentos. A palavra de Deus é a chave para todo e qualquer problema que você possa enfrentar. Nós ainda falamos sobre a necessidade de abandonar práticas que são destrutivas. Quer ver uma prática que é destrutiva para a sua vida? Isolamento. Isolamento é destrutivo. Sabe por quê? Porque comunhão é abençoador. Você entende isso? Quando você se isola, sabe o que você está fazendo? Você está ficando sozinho. Ah, pastor, eu gosto de ficar sozinho. Querido, cuidado com isso. Porque ovelha que fica sozinha vira petisco de lobo. E talvez você nem esteja percebendo, na verdade, que o lobo está batendo na sua porta e você não está percebendo. Basta você ver o nível da sua espiritualidade. Se a sua espiritualidade ela ficou no passado, se os seus melhores momentos com Deus estão no passado, tem algo errado. E isso normalmente acontece nas nossas vidas quando nós nos distanciamos. Quando nós, na verdade, ou seja, isso destrói a comunhão, destrói. Querido, nós estamos vivendo momentos de luta e dificuldade, por quê? Porque por 2 anos, muitos relacionamentos foram, na verdade, destruídos por causa do quê? Isolamento social, amizades, bons relacionamentos, acabaram. E a gente está olhando isso tudo, a gente precisa entender o seguinte: tudo que destrói a sua comunhão, destrói a sua comunhão com Deus, destrói, na verdade, aquilo que traz intimidade para você com Deus, precisa, na verdade, ser o quê? Ser retirado. Deixa eu te dizer uma coisa, deixa eu te provar isso. É muito mais fácil pecar quando você está sozinho.
É muito mais fácil fazer o que desagrada a Deus quando você está sozinho. E aí é que na verdade muitas das vezes nós caímos na verdade na armadilha do quê? Do egocentrismo, de viver a nossa vida só para nós. Se a gente perceber, olha, nesse momento, para a glória de Jesus, nós temos a oportunidade de alcançar você que está aqui e alcançar pessoas que estão distantes. Mas deixa eu te dizer, por mais que de fato, ou seja, nós entendamos e vamos usar a tecnologia da melhor maneira possível, está provado que a tecnologia faz o quê? Ela conecta a gente com as pessoas que estão distantes, mas ela tem afastado aqueles que estão próximos. E aí se cria, na verdade, uma quantidade enorme de contatos e possibilidades, mas todos contatos superficiais. E aí a gente tem dificuldade, na verdade, de estar junto. É lógico que o seu momento de intimidade, ou seja, nada contra você ter um momento dedicado, na verdade, ou seja, até mesmo com Deus, um momento a sós com Deus, ele é importante, ele faz parte. Mas nada substitui a comunhão. É na comunhão que nós somos transformados. Enquanto o Renato ministrava aqui, ele falava que, olha, a importância, na verdade, algo que ele disse, ele me chamou a atenção. As pessoas que você convive, elas exercem influência sobre você. E você precisa entender, na verdade, e perceber os frutos que você está gerando, ou se você deixou de gerar. Agora, outra coisa que precisa acontecer, outra atitude que nós precisamos ter, para que a nossa família seja uma bênção, para que a gente possa desfrutar de tudo que o Senhor tem para nós, é eliminar das nossas vidas toda sensação de rejeição. Muitas pessoas se isolam porque elas sentem rejeitadas. Há um espírito, na verdade, que age no meio do povo, que ele gera verdadeiramente essa sensação. É um espírito maligno, um espírito de orfandade, e que tem o propósito, na verdade, de fazer o quê? De destruir a conexão entre os lares, de fazer com que você não viva a experiência de uma paternidade abençoadora. E isso alcança você na sua casa, mas alcança você também na vida com Deus. Por quê? Porque Deus, Ele é o nosso Pai. Nós cantamos aqui Pai Nosso hoje, não cantamos? Ele é o nosso Pai, Ele cuida de nós. Mas quantas das vezes nós não nos sentimos rejeitados, inclusive por Deus? E é desse sentimento de rejeição que surgem as atitudes mais deploráveis. É por causa de se sentirem, na verdade, rejeitadas, que pensamentos de morte, pensamentos autodestrutivos, começam a povoar a nossa mente. A sua mente é um campo de batalha. E é por isso que a Bíblia está dizendo o quê? Habite ricamente em você a palavra de Deus. Você precisa constantemente estar abastecendo a sua mente da palavra de Deus, para que você seja capaz de suportar aos ataques que vêm na sua mente todos os dias. Todos os dias você sofre um ataque na sua mente. Todos os dias. O que faz a diferença? É o quão fortalecido você está tendo pelo Senhor. Por isso que a Bíblia diz: fortaleça-se no Senhor e no seu forte poder. Efésios, o texto que nós lemos, Colossenses, na verdade, o capítulo 3, continuando aqui a partir do verso de número 11, Colossenses 3, verso 11, pega na sua Bíblia e acompanha. Diz o seguinte: nessa nova vida. Por que nessa nova vida? A Bíblia diz que aquele que está em Cristo é nova. Aquele que está em Cristo é nova criatura, criação. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Você precisa, na verdade, reafirmar isso todos os dias. E você precisa, na verdade, intencionalmente começar a viver uma nova vida.
começar a viver um novo estilo de vida, começar a agregar na sua vida novas práticas. Por quê? Porque é isso que vai gerar transformação dentro de você. O apóstolo Paulo está dizendo para os irmãos lá de Colossos o seguinte: nessa nova vida, já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo. Cristo é tudo. E a Bíblia está dizendo que Ele está em todos. Portanto, como povo escolhido de Deus, você deve viver. Mas como, pastor? Como que eu faço isso? É por meio da palavra que eu vou aprendendo, na verdade, um novo estilo de vida. É por meio da palavra, na verdade, que eu vou descobrindo verdades que estavam ocultas para mim. Ainda em Romanos, no capítulo 8, verso 15, Paulo diz o seguinte: olha, vocês, eu e você, todos nós, recebemos, na verdade, um Espírito. Ou seja, você recebeu o Espírito Santo para viver dentro de você. E esse Espírito, na verdade, ele não vai te escravizar. Vocês não receberam o Espírito que os escravize para novamente temerem. Mas qual que é a palavra de Deus para nós? Recebam o Espírito Santo, que os adota como filhos, por meio do qual chamamos Abba Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Pais e mães dos nossos dias, muitas das vezes têm rejeitado seus filhos. Muitas das vezes têm rejeitado, talvez não com atitudes, com colocações verbais, mas têm rejeitado, na verdade, a sua responsabilidade sobre eles. Tem sido omisso, na verdade, ou seja, a omissão também é uma forma de rejeitar. E é por causa disso que existem tantos filhos que estão vagando, que estão distantes. A gente percebe, na verdade, que logo que o pecado entrou no mundo, os problemas de relacionamento começaram. A primeira família, Caim e Abel, ou seja, filhos de Adão e Eva, eles mostram para nós o quê? Problemas de relacionamento podem acontecer em qualquer família. Logo na primeira família nós já temos o quê? Ciúme, contenda, rivalidade. Todas essas coisas, na verdade, são fruto de um sentimento de quê? De rejeição. Por alguma razão que a Bíblia não mostra e que nós desconhecemos, possivelmente Caim se sentia rejeitado, ao passo que Abel, ele tinha, na verdade, ou seja, um relacionamento de mais proximidade. Às vezes as pessoas, e às vezes a gente não percebe o porquê que as pessoas fazem o que elas fazem, mas elas fazem por quê? Porque existem feridas que estão lá dentro que não foram tratadas, e a gente precisa entender que os nossos lares são estimuladores de paternidade. O que quer dizer isso? É na nossa casa que Deus vai nos ensinar a ser família. Agora presta atenção. Às vezes essa obra na sua casa vai começar a partir de você. Porque na verdade, às vezes, ou seja, às vezes os nossos familiares não têm revelação da palavra ainda. Não tem como a gente exigir que eles vivam isso, se eles não, na verdade, eles não tiveram essa experiência ainda. É nos nossos lares que nós vamos ter a oportunidade de fazer o quê? De imunizar os nossos filhos desse espírito de orfandade que está aí do lado de fora. Mas como que nós fazemos isso? Vivendo uma vida de acordo com o que Deus planeja para nós. Nossos lares, eles precisam ser lugares onde a palavra de Deus ela é constantemente abordada. Tem dias que são difíceis,
Tem dias que, na verdade, acontecem discussões, problemas, lutas, desacordos. Mas a palavra de Deus, ela precisa ser abordada e mencionada na sua casa todos os dias. Porque é por meio dela que nós encontramos, na verdade, solução. Estimule o diálogo na sua casa. Estimule o diálogo na sua casa. E deixa eu te dizer uma coisa: entre as pessoas que estão lá, vai ser uma bênção. Só que eu quero fazer com que você estimule o diálogo na sua casa com o seu pai, com Deus. Fale para Ele das coisas que você está vivendo. Fale por Ele, sabe por quê? Porque muitas das vezes a gente nem ora, porque a gente acha que Deus não nos ouve. E você não percebe que isso, na verdade, é uma marca que está no seu coração e está impedindo você de experimentar mais de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa: Deus é o nosso Pai. Mas às vezes as nossas experiências naturais, elas têm bloqueado, na verdade, o nosso relacionamento com o próprio Deus. A pergunta de Deus para você hoje é: como é que você se sente na sua casa? Como é que você tem se sentido? Você tem se sentido amado? Porque essa é uma das chaves para a transformação das nossas vidas. O apóstolo João nos dá um exemplo, porque todas as vezes que ele se refere a si, nos seus escritos, eles dizem o seguinte: porque Deus não falou para mim, o apóstolo João, Deus falou com aquele discípulo a quem Jesus amava. Ele sabia que ele era amado. Querido, você se sente amado pelo Pai? Você se sente amado por Deus? Você se sente, na verdade, amado por Deus? Querido, por que é importante isso? Porque isso muda completamente o seu relacionamento com Deus. Deus quer, na verdade, se manifestar na minha vida e na sua como um pai que nos ouve. A partir do momento em que você começar a entender, na verdade, como se relacionar com o seu Deus, você vai ter possibilidade de se relacionar da mesma forma com as outras pessoas. Deus, Ele se relaciona comigo e com você com amor. Nós estávamos cantando aqui, nós estávamos orando, e o Espírito Santo estava movendo o nosso meio. Deus, Ele está disponível para ministrar na minha vida, na sua e tudo, mas olha, é preciso que eu abra os ouvidos, é preciso que eu abra os meus lábios e eu fale assim: papai, Senhor Jesus, fala comigo. Senhor Jesus, eu quero te ouvir. É preciso, na verdade, que eu busque, porque é dessa forma que o amor de Deus se manifesta em nós. Falando sobre essa necessidade de diálogo, Dennis Silk, no seu livro Mantenha o Seu Amor Aceso, ele escreveu o seguinte: se você não consegue comunicar as suas necessidades para outra pessoa claramente, obviamente será muito difícil para essa pessoa atendê-las. É por isso que uma das principais tarefas para se atingir a maturidade é aprender a expressar pensamentos e sentimentos e necessidades. Aqueles que nunca aprendem essa habilidade, entretanto, esperam que os relacionamentos funcionem sem ela. Eles dizem coisas do tipo: bem, se você me ama, então simplesmente saberá do que eu preciso. Você não tem prestado atenção. Não acredito que você não conhece isso ao meu respeito. Queridos, é por causa de pensamento dessa forma é que as nossas casas muitas vezes não funcionam. É porque a gente quer que as pessoas entendam do jeito que a gente é, e a gente não se esforça, na verdade, para melhorar e expressar o que a gente está sentindo. Tem gente que não consegue fazer isso nem com Deus. Não é com outra pessoa, não, é com Deus. Deus já sabe. Ele sabe. Mas é nessa escola de relacionamento, de oração, que você abre o seu coração e você fala o que você está sentindo, é que você começa a ser transformado. Porque quando você abre o seu coração, querido, presta atenção,
a um nível, na verdade, de intimidade com o Pai, que ele vai ser refletido, na verdade, na sua intimidade com o outro. Presta atenção. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Quem não sabe amar a Deus, não sabe amar o próximo. Se você não sabe amar a Deus, você não vai saber amar os seus filhos. Se você não aprender com Deus, você não vai conseguir cuidar dos seus filhos. E enquanto isso acontecer, o que vai acontecer? Qual que é o resultado disso? Problemas em casa, problema nas famílias. Queridos, há um problema generalizado na sociedade. E sabe qual que é o problema? Paternidade mal resolvida. A maioria de vocês, a maioria de nós, teve algum problema com pai, com mãe, dentro de casa. E isso frustra a pessoa. E isso cria bloqueios. Isso vai influenciar a vida e vai fazer com que aquilo desague na vida dos filhos, dos netos e assim por diante. Agora, você tem a oportunidade de buscar na palavra de Deus a chave para você fazer o quê? Para isso poder acabar na sua casa. Olha, acabar a partir de você. O que aconteceu antes de você não tem como você mudar. Mas o que acontece a partir de você tem condição de mudar. Você pode ter 100 anos e aqui não tem ninguém com mais de 100 anos. Que Deus ainda é capaz de mudar a sua vida. Deus ainda é capaz de abençoar você, de fazer você melhorar, de fazer você, na verdade, ter um relacionamento melhor com Ele e com as pessoas que vivem com você. Pastor, mas como que eu faço isso? É em Deus, é buscando em Deus, é buscando na sua palavra, é se expondo, na verdade, à palavra. Você quer solução para a sua vida, querido? A palavra de Deus tem. Outra coisa que você precisa fazer, outra atitude que você precisa tomar: viva a influência de Cristo em você, ou seja, ouça a palavra e permita que Deus trabalhe a partir de você. Os versos 12 e 13 de Colossenses vai dizer: portanto, como povo escolhido de Deus. Quantos fazem parte desse povo aqui? Quantos? Quais são as suas características? Eu te falo. Você é povo escolhido de Deus, então você é santo. O que quer dizer isso? Separado. Você é diferente do mundo. Você não é igual a todo mundo. Mas você é mais uma coisa. O texto está dizendo: você é santo, separado, e você é amado. Fala comigo assim: eu sou amado. Eu sou amado. Toda vez que eu vejo essa situação de santo, eu lembro da minha mãe. Porque quando criança a gente tem aquele negócio assim: mãe, mas todo mundo faz. Aí o que minha mãe falava comigo? Você não é todo mundo. Mas o pai do céu. Mas presta atenção, ela me deu um norte. Ela falou assim: vai por esse caminho aqui que vai dar certo. E é nesse caminho que ela apontou e que ela direcionou para mim enquanto eu era criança, que eu estou seguindo. E eu posso te falar que está dando certo. As coisas que não dão certo é por causa que eu errei. Mas o texto está dizendo: olha, você é santo, você é separado, você é amado. Agora, o que você tem que fazer? Revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem contra os outros. Perdoem como o Senhor os perdoou. Sabe o que o diabo faz na sua cabeça? Ele faz você viver esse versículo o contrário. Como assim? Você não perdoa ninguém que falha com você. Todo mundo que fala com você, você guarda ressentimento, você fica magoado, ressentido. E você não percebe que quando você faz isso, aí o que acontece? Quando você vai chegar diante de Deus, qual que é o seu sentimento? Que Deus vai tratar você igual você está tratando os outros. Aí qual que é a sua cabeça? Deus não vai me perdoar. Deus não vai me perdoar.
Querido, na verdade, o contrário. É você fazer o seguinte: Deus me perdoa de tudo que eu fiz. Ele morreu na cruz para perdoar todos os meus pecados que eu cometi antes de eu me converter, e todos os pecados que por acaso eu venha cometer ainda, o Senhor já me perdoou. Eu só preciso aprender a crer e receber o perdão. Agora Ele está dizendo para mim fazer o mesmo com os outros. Aí você fala assim: impossível. Na força do seu braço, impossível. Mas se você entender que você é povo escolhido de Deus, amado por Deus, e você se revestir de profunda bondade, compaixão, humildade, mansidão, aonde é a fonte de todas essas coisas? Quem é a fonte de todas essas coisas? Não é natural seu, não. Não está na natureza humana, não está. Está em Deus. Deus é a fonte de toda bondade, de toda compaixão. Essa é uma questão de identidade. Você é filho de Deus, e se você é filho de Deus, as características de Deus foram colocadas dentro de você. Mas você precisa começar a viver isso. É você entender: eu sou escolhido por Deus, eu sou amado por Deus, eu sou santo, eu sou separado por Deus. Isso não quer dizer que você é perfeito. Quer dizer que na verdade Deus, Ele te reveste de possibilidades, Ele te dá a capacidade de viver essa vida. Deus te dá a capacidade de você, movendo em compaixão com as pessoas, você ser mais gentil. Deus te dá a capacidade de, por causa de tantas coisas boas que o Senhor já fez por você, de você desfrutar dessa bondade de Deus, você começa na verdade a fazer boas coisas para os outros. Nós não fazemos boas ações porque nós somos bons, ou seja, para que eu vou fazer essa coisa boa aqui, para que eu possa receber as coisas boas de Deus. Tem muita gente lá fora que pensa exatamente dessa forma. É como se a vida fosse uma conta corrente. Fiz muita coisa errada, débito. Muita coisa errada, dívida. Então eu tenho que fazer coisa boa, depósito, para compensar aquilo que eu fiz de errado. Não é desse jeito, não. O que você fez de errado, sabe o que o Senhor fez? Perdoou. Está pago. Está pago. E agora o que acontece? Porque eu fui abençoado, porque eu fui perdoado, porque eu fui curado, porque eu fui transformado, eu começo a me mover para abençoar a vida dos outros. Sabe por quê? Porque ninguém pode dar o que não tem. Nós só podemos abençoar as vidas das pessoas porque antes nós recebemos. Aí a gente começa a entender na verdade o que é de fato ser humilde. Humildade tem a ver com anti-orgulho. Deixa de ser orgulhoso. Tem muita gente que fala assim: eu sou orgulhoso porque isso eu dou conta de fazer certo. Para de ser orgulhoso. Você só dá conta de fazer bem o que você faz porque Deus te capacitou. Você recebeu essa capacitação de Deus. E deixa eu te falar, Deus não te dá mais por causa desse orgulho. Abandone o orgulho. Seja humilde. Tenha um coração que promove o outro, que deixa as coisas acontecer. Seja manso. Mas é manso não no sentido de ser folgado. É manso no sentido de ser paciente, de ter autocontrole. Domínio próprio é fruto do Espírito. Mansidão é fruto do Espírito. É resultado do seu relacionamento com o Espírito Santo. Paciência, tolerância, lentidão em punir. Todas essas coisas são na verdade o que é Deus trabalhando em nós. É você ver o caráter de Deus sendo formado em você e através de você. Essa na verdade é o que Deus na verdade quer fazer nas nossas vidas. Quando a gente age assim, a gente começa a experimentar a novidade de Deus. Pastor, mas o que eu preciso fazer mais? Construa um ambiente de amor. Construa um ambiente de amor na sua casa, no seu trabalho, ou seja, seja um promotor do amor. Verso 14:
Acima de tudo, porém, revistam-se do amor. Eu queria estar de paletó hoje para fazer isso direito, mas não tem jeito. É vestir de novo. Quando você foi salvo, você estava lá pecador, destruído. Lembra do filho pródigo? Lembra? Ele chega em casa e o pai faz o quê? Abraça ele. Tudo sujo, fedendo. Abraçou ele. Por quê? Porque o pai amava. Essa é a figura do que Deus fez conosco. Mas hoje Deus te chamou aqui para você ter atenção que o filho pródigo, ele recebeu várias coisas do pai. E uma das coisas foi o quê? Uma nova roupa. E a palavra está dizendo para a gente se revestir do amor. Querido, você precisa fazer isso quando? Todos os dias. Revista-se do amor. Chega diante de Deus e fala assim: Deus, eu preciso mais do teu amor. Manifesta o teu amor em mim. Olha, quando você se reveste do amor, presta atenção. Quando o filho pródigo chegou, tudo sujo, tudo, quando ele encostava nas pessoas, o que acontecia com as pessoas? Sujava as pessoas, concorda? Sim ou não? Concorda. Mas agora, se ele está vestido de amor, a hora que ele encosta nas pessoas, o que ele faz com as pessoas? As pessoas começam a se sentir amadas. Sabe o que a gente precisa fazer? Se revestir do amor todo dia. Ah, está faltando amor dentro de casa. Se está faltando amor dentro de casa, é porque está faltando amor dentro de você. E o que Deus está fazendo? Falando conosco? Revistam-se. É de dentro para fora. O amor de Deus está dentro de você e Ele vai tocando a partir de você. Você se sente amado. E aí, porque você se sente amado, você começa a ter a capacidade de amar os outros. Essa é a diferença. 1 João capítulo 4, verso 9, vai dizer: foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Como? Enviou o seu Filho unigênito, grava essa palavra, ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos. O verbo aqui é dever, não é podemos. Se você sentir vontade, se você quiser, se sobrar tempo na sua agenda, não, nós devemos. Nosso dever é amar uns aos outros. Verso 16: assim conhecemos o amor de Deus, o amor que Deus tem por nós, e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor permanece em Deus, e Deus nele. Dessa forma o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos com Ele. No amor não há medo, pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado. O amor precisa fluir de nós, para que o medo, para que a rejeição, para que esses sentimentos, eles venham desaparecer de você e das pessoas que convivem com você. Seja um promotor da paz o tempo todo. É o que a Bíblia está dizendo, verso de número 15 do capítulo 3 de Colossenses: que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações, o árbitro, visto que vocês foram chamados a viver em paz, como membros de um só corpo. Você precisa viver em paz. Pastor, é muito difícil. O amor vai gerar essa paz. O amor de Deus dentro de você, Ele vai gerar essa paz. Tudo isso que eu estou falando tem a ver com atitudes. As suas atitudes fazem a diferença. Outra atitude: celebre
as realizações de Deus. O verso 15, a parte D vai dizer o quê? E sejam agradecidos. Deus está falando conosco o seguinte: seja agradecidos. Seja agradecidos. Sabe por quê? Porque normalmente nós somos ingratos. Basta você ver o seguinte: quantos benefícios Deus já fez por você? Quantas coisas Deus já fez por você? Deixa eu te dizer uma coisa: você só sabe aquilo que os seus olhos viram. E quantos livramentos você já recebeu e você nem sabia que Deus estava te dando? Gratidão é algo fantástico, porque desata o favor de Deus nas nossas vidas. Paulo está dizendo: sejam agradecidos. No capítulo 2, o verso 7, a palavra diz: portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados, edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Testemunho na Bíblia significa fazer novamente. Você precisa falar mais do que Deus fez. Quando você divulga algo que Deus fez com gratidão, sabe o que o Espírito faz? Ele age novamente. Quando você agradece a Deus, quando você engrandece a Deus, você dá liberdade ao Senhor dele fazer mais. O agradecido, além dele fazer Deus conhecido, ele sempre recebe mais de Deus. Quando você compartilha do amor de Deus, você se sente mais amado por Deus. Os de Deus não chegam mais nas nossas vidas, sabe por quê? Porque você não divulga, porque você não compartilha, porque você tem uma mentalidade carnal, mundana, amaldiçoadora, de esconder o que Deus fez na sua vida. Querido, quantas pessoas já não ouviram? Não fica falando das coisas boas que está acontecendo na sua vida, não, porque as pessoas vão olhar para você com o olho gordo. Sabe o que é isso? É o diabo travando você de ser grato. É o diabo limitando você de receber mais de Deus. Querido, recebeu a bênção de Deus, fala nos quatro cantos. Aí o olho gordo é para quem não serve Jesus, porque a quem serve o Senhor, o maligno não os toca. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Quando eu libero graça para Deus, quando eu libero gratidão, ações de graça, eu libero o canal de Deus na minha vida para transbordar e eu receber mais. Nós precisamos aprender a ser mais agradecidos, mais gratos. O brasileiro adora copiar as coisas, não adora? Sim ou não? Nós somos fantásticos. A gente copia tudo. Mas tem coisa que a gente deveria copiar que a gente não copia. Sabe qual que é o principal feriado dos Estados Unidos? É o dia de ação de graças. É o principal feriado dos Estados Unidos. Eles param um dia no ano para fazer o quê? Para agradecer. Isso sabe por quê? Porque as bases dos Estados Unidos foram firmadas aonde? Por pessoas, por protestantes, cristãos. E eles estabeleceram isso. A gente copia só porcaria. A gente copia o Halloween, né? A gente copia porcaria. Há poucos anos atrás, eu tive um dilema na escola. Porque no mês de setembro, eles ficaram o mês inteiro de setembro falando e fazendo ações e atividades contra, ou seja, prevenção ao suicídio. Ótimo, ótimo. Aí entrou outubro. As atividades de outubro eram o quê? Halloween. E aí sabe o que acontece?
Fala, é a bruxinha lá que não tem nada a ver. É só um coloridinho lá que não tem nada a ver. Aí, os nossos filhos começam a entender que fazer parte de festas demoníacas não tem nada a ver. Você entende isso? Sabe o que a gente precisa fazer? A gente não pode desistir, a gente tem que constantemente falar. O que a gente tem que aprender, na verdade, é entender o seguinte: você é pai, você não sabe o poder que você tem na escola. Você precisava ser mais presente na escola do seu filho, para evitar que eles sejam expostos a isso. O mais interessante é que no outro ano, quando chega as atividades, eu olhei e estava lá de novo. E aí eu fui na mesma diretora e falei assim: ano passado eu tive aqui, falei isso, e esse ano está de novo. Sabe o que acontece? A gente deixa para lá. Não pode. Você tem que ser firme, você tem que ser atento, você tem que cuidar daquilo que Deus te deu. Mas você precisa fazer mais do que isso. Entenda uma coisa: gratidão, fala comigo, gratidão é o som do céu. Murmuração, reclamação é o som do inferno. Olha para mim, qual que você tem usado mais? Gratidão é o som do céu. Quanto mais grato você é, mais você libera de Deus para a sua vida. Quanto mais você reclama, quanto mais você amaldiçoa, quanto mais você xinga, quanto mais você faz isso, mais do inferno você atrai para você. Eu queria encorajar você a fazer algo que alguns anos atrás a gente fez na minha casa. Até vamos fazer de novo. Pega uma vasilha lá e começa a anotar motivos de gratidão. E vai colocando lá dentro. Todo dia, toda semana, aconteceu uma coisa boa, escreve lá uma frase, resumido, e coloca lá. Vai juntando. E aí o que vai acontecer? Quando você estiver triste, em dificuldade, você pega esse pote, senta no sofá da sua sala, com a sua família, ou até mesmo sozinho, abre essa coisa e começa a ler o que você mesmo escreveu ali dentro. Sabe o que você vai ver? A tristeza vai embora, a amargura vai embora, a chateação vai embora, porque você vai perceber o seguinte: as lutas são reais, as dificuldades são, mas Deus não está parado. É a gente que não está anotando, que não está fazendo referência aos grandes feitos de Deus. É nós que não estamos dando foco. Faça essa caixa de gratidão na sua casa, esse pote de gratidão do jeito que você quiser. Quem sabe você marca para o dia 24 de novembro. 24 de novembro, última quinta-feira do mês de novembro, a quarta quinta-feira do mês de novembro, é o Dia Mundial de Ação de Graças. Quem sabe não seja o dia de você fazer uma celebração na sua casa, com a sua família, de gratidão a Deus. Quem sabe não seja o dia de nós nos reunirmos para agradecer e louvar o Senhor pelos grandes feitos dele. Se a gente começa a ter atitudes como essa, a nossa vida é transformada. Tudo isso que nós falamos é para gerar um efeito dentro de você, para que você possa fazer isso mais. O quê? Potencializar a sua audição espiritual. Se você volta os seus olhos para a palavra, se você lê a palavra, se você começa a trazer à memória aquilo que te dá esperança, ou seja, aquilo que Deus fez, você vai sendo fortalecido. Você vai vendo, vai abrindo espaço para o Espírito Santo de Deus agir dentro de você. Fica de pé no seu lugar. Nós vamos fazer algo profético neste momento. A palavra de Deus diz, Colossenses capítulo 3, verso 16: habite ricamente a palavra de Cristo. Habite a palavra de Deus, a palavra, habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem
Presta atenção. Ensinem, aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria, e cantem salmos, hinos, cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações. A palavra habitação aqui que está nesse texto, habite, ela foi traduzida, na verdade, é uma metáfora de alguém que vive influenciado para o bem. É você deixar Deus, na verdade, trabalhar a partir de você. Como que eu faço isso? Efésios 5:18 vai dizer, 5:16, para a gente concluir. 5:18 é o que nós vamos praticar agora. Amém? Pode apagar a luz, querido. Fecha seus olhos. Nós vamos praticar isso agora. Eu vou ler. E eu queria que você tivesse a atitude relacionada com o que a Bíblia diz. Fecha seus olhos. A Bíblia está dizendo para nós fazer o seguinte, para nós fazermos o seguinte: não se embriague com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Como que nós vamos fazer isso? Falando entre si salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Verso 10: e se revestindo do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Deus quer fazer que isso seja realidade, não apenas aqui. Você vai começar a ensaiar aqui, para você transbordar isso na sua casa. A partir disso, seus relacionamentos vão ser transformados. Pastor, seja cheio do Espírito Santo e seus relacionamentos vão ser transformados. Começa a buscar do Senhor. Nós vamos adorar o Senhor com uma canção. E eu quero que você flua, que você deixe o Espírito Santo agir através de você.